Bom, chegamos na nossa última palestra do dia. Tivemos um dia riquíssimo, né, Pri? Israel, Suécia, Holanda, Brasil, prêmios, né? Muita coisa. E para fechar o segundo dia do FIS 20 Digital, convidamos Maureen Lewis, CEO da Acesso Global, para falar sobre a saúde dos Estados Unidos e seu modelo de financiamento. E também estará conosco Cláudio Lutemberg, presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein, no Instituto Visão Saúde, como moderador, Gonzalo Vecina, ex-presidente da Anvisa e professor da Faculdade da Saúde Pública, USP, e André Médici, economista da saúde, membro do Conselho Consultivo do IBRAVES e editor do blog Monitor da Saúde para entender e debater sobre. E antes de entrar na nossa sala da Pronep, eu queria avisar que o nosso sorteio já foi encerrado às 16h30 e que logo após esse debate nós voltaremos aqui para anunciar quem foi o ganhador ou a ganhadora. Agora o tema será a saúde nos Estados Unidos e seu modelo de financiamento. Vamos lá? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui participando desse FIS. Aliás, já se consagra como um espaço obrigatório no contexto dos grandes debates de saúde do nosso país, mas que efetivamente se inspira em modelos de fora do país. Nós sabemos que toda a prática assistencial hoje passa por toda uma valorização no que diz respeito à medicina de valor e os seus modelos de financiamento. No momento que nós temos aí questões que são, no mínimo, intrigantes e questionadoras, que levam em consideração o bom aproveitamento das tecnologias e o aumento da expectativa de vida. E nós hoje vamos ter o privilégio de ter como keynote speaker Maureen Lewis, ela que é CEO da Acesso Global e que certamente vai enriquecer muito com a sua apresentação. E como debatedores, dois amigos fraternais, por quem eu, em particular, tenho profunda admiração, André Médici dispensa apresentações, assim como Gonzalo Vecina, que também dispensa apresentações. Portanto, sem muita perda de tempo, vamos àquilo que é o principal, e eu passo agora a palavra para a nossa apresentadora, né? A nossa querida keynote speaker, Maureen Lewis. Por favor. Muito obrigado, muito obrigada. Que prazer estar aqui com todos. Uma honra fazer parte deste grupo, um painel com convidados ilustres. Tenho admiração pelos três colegas que são líderes no Brasil e muito especiais realmente. Então é um prazer enorme estar aqui. E sempre prazer trabalhar no Brasil. Pena que eu não estou lá, né? Eu não estou no Brasil e sim nos Estados Unidos, mas coronavírus não permite. Se puderem mostrar os slides, eu gostaria de lhes contar um pouco sobre o sistema de saúde nos Estados Unidos, que é complexo, não é considerado qualquer padrão, mas eu tenho certeza que nós podemos ver através dos slides alguns pontos principais do sistema. Os meus slides, por gentileza, se puderem mostrar. Eu gostaria de lhes dizer, eu trabalho com o Brasil desde 1990 e já trabalhei com diferentes níveis de entidades governamentais. Recentemente, inclusive, fiz um programa para a Fiesp com questões sobre o sistema de saúde do Brasil no futuro e o que nós podemos priorizar. Eu ainda estou esperando os slides. Se puderem me mostrar, eu agradeço. É possível, por favor, mostrar os meus slides, por gentileza? Eu acho que os slides são muito importantes para guiar a apresentação. Prontinho, acho que aí agora temos. Muito obrigado. No próximo slide, por gentileza. Nós já trabalhamos há muitos anos no Brasil, eu e Jerry LaForge, em sistemas de saúde e entrega de diferentes sistemas de pagamento. Recentemente, em uma organização, também trabalhamos com a ANS como parte das várias atividades. Isso nos dá um contexto do meu entendimento do sistema de saúde no Brasil. E isso é muito importante para que nós possamos fazer o contexto também do sistema americano. Próximo.
Como é que nós podemos caracterizar o sistema americano? É difícil entender, eu sei, e eu já estive em eventos no Brasil em que as pessoas falam de ICMS, ninguém sabe o que é isso, eu vou explicar. É um sistema muito fragmentado, desorganizado e talvez o Brasil também tenha um pouco de fragmentação e desorganização, que essa mistura de público, privado e grandes países acabam tendo sistemas mais fragmentados. Ele é extremamente caro comparado com outros países ricos, os termos de a qualidade é muito variável, ainda temos alta qualidade em alguns lugares e também baixa qualidade. Ele é inovador e dinâmico, assim como no Brasil. Brasil e Estados Unidos estão juntos nisso, e eu tento falar muito das inovações brasileiras, porque eu acho que há muitas coisas avançadas que surgem no Brasil e que são muito relevantes. Isso vale para os Estados Unidos também, e acho que é um ponto em comum entre nossos países. Há muita aprendizagem e adaptação constante, tanto do sistema público e privado, uma característica presente relacionada à inovação que nós todos mostramos. E o Brasil pode aprender dos erros americanos, então espero com isso ajudar. Próximo. Eu vou agora fazer um panorama geral do financiamento e dos pagamentos nos Estados Unidos. Próximo. Um sistema misto espelhado aqui. É um gráfico complicado, né? Mas é um dos melhores que eu já vi para explicar como funciona o sistema. Primeiro, eu acho que é surpreendente que 45% dos gastos sejam públicos, o restante privado. O sistema público tem praticamente o mesmo nível de gastos que se tem no Brasil. O principal prestador de cuidados públicos são os centros do Medicare, do Medicaid, que está dentro do financiamento, não é? Então, CMS, Medicare e Medicaid. O Medicare é um seguro público para os idosos, o Medicaid são serviços para as pessoas de baixa renda. Então, o Estado e o governo federal fazem o financiamento do Medicaid. O Medicare é todo ele federal. E nós temos aqui as agências selecionadas, todos conhecem o CDC, o NIH, o FDA, todas as diferentes agências que são parte do financiamento público, mas que acabam fazendo tarefas diferentes. Além do Medicare e do Medicaid, nós temos um programa de seguro de crianças e juntos oferecem serviços por meio de prestadores privados, poucos prestadores públicos, e alguns dos pacientes também estão em organizações do tipo operadoras de saúde, que são privadas, todas as farmácias são privadas, e também os prestadores, na sua maioria, privados. Essa é a parte importante. Do lado privado, são indivíduos com um seguro de saúde, praticamente 80% tem um seguro privado ou público, que vem das empresas, né, empregadoras, então muito semelhante ao Brasil. Então, há seguros federais, estaduais, que passam, então, pelo sistema privado também. Há comissões de seguro estadual que fazem o papel de reguladores. Então, o Estado regula a saúde, não o governo federal. E eles têm um papel também em regular os seguros privados, a prestação de serviços privado e a parte de farmácia. Então, essa é a estrutura que nós temos nos Estados Unidos. O governo federal, ele regula Medicare e Medicaid, os prestadores, por assim dizer, mas não necessariamente os serviços que são prestados. Esse regulamento é feito mais pelo nível dos estados. Bom, isso nos dá uma ideia, não é, de qual é o fluxo do dinheiro, como é feito o pagamento e como o dinheiro chega ao sistema. Assim como no Brasil, nós temos várias fontes de seguro, pode ser social, pode ser privado, pode ser Medicare, pode ser Medicaid, um seguro privado no Estado, por meio dos programas estaduais também que fazem esse autofinanciamento. Há todo um fluxo bastante variado de dinheiro e, obviamente, isso é parte da fragmentação. Então, vem do Estado, da Federação, do governo federal, às vezes de um pequeno condado. Então, essa é uma razão pela qual é tão difícil entender o sistema americano, porque o dinheiro vem de diferentes fontes. O que é relevante é que há várias fontes de financiamento, os prestadores praticamente são todos privados e a regulamentação é bastante variada. Próximo. Próximo slide, por favor.
Muito bem, eu vou repetir o que eu acabo de dizer, né, resumido aqui. O que eu não incluí aqui, o TRICARE, que é só para os serviços militares, e a administração dos veteranos, o VA. E há toda uma gestão separada, né? De certa forma, como a do SUS. Ela é oferecida de forma pública. E também há os seguros privados, além do Medicare e do Medicaid, e também do financiamento estadual e municipal ao Obamacare. O Obamacare foi trazido porque uma grande parte da população não tinha seguro, então era uma forma de oferecer um tipo de seguro subsidiado a essas pessoas. Como sabem, é uma questão extremamente controversa nos Estados Unidos e há alguns tribunais que se recusam a aplicar algumas partes do Obamacare. Provavelmente na nova administração isso será revisto, mas não sabemos como. Mas foi uma forma muito efetiva de aumentar a cobertura para alguns grupos populacionais. Quem compra o serviço de saúde? A maioria vem de um seguro privado, Medicare e Medicaid, o seguro público, não é? E 11% de despesas particulares pagas individualmente e 11 variados. Então nós vemos os 3 principais grupos aqui. A próxima pergunta, então, quem está pagando a conta? As famílias, que pagam por meio de coparticipação ou um pagamento conjunto com as operadoras de saúde, mesmo nos planos, não é, corporativos, depois as empresas privadas que também oferecem isso como benefício para os seus funcionários, e aí as diferentes entidades governamentais. E os outros privados, que são os pagamentos de desembolsos individuais. Então, como é que é o gasto das famílias? A maioria dos impostos relacionados ao salário são para o Medicare, isso para os idosos, e se paga como parte de todo o seu, quase um desconto, né, do seu salário, para qualquer emprego que se tenha nos Estados Unidos, desde o dia 1 do trabalho. Depois há também os prêmios de seguro privado, que é uma parte com a empresa, e depois nós temos 27% pago pelos prêmios dos seguros e 36% que são os copays. Muitos serviços têm copay, a participação conjunta, que é mais ou menos 1/3 de todos isso. Então dá para ter uma ideia de como é feita a distribuição. Se nós, então, resumirmos a cobertura de seguro por tipo, nós vemos milhões de beneficiários aqui. Considerando a população dos Estados Unidos, por enquanto, alguns têm múltiplas coberturas. Então, aquele patrocinado pelo empregador privado é o maior, e aí nós vemos Medicare, Medicaid, depois os sem seguros, 30 milhões de pessoas, ou 9% da população. Então, isso nos dá uma visão dessa distribuição. Assim, quem são os principais seguradoras comerciais privadas? United Health Group, que também é patrocinadora desta conferência, uma grande empresa privada que tem um número de membros importante, e que tem uma participação de mercado de 15% aproximadamente nos Estados Unidos, que é bastante coisa. A Kaiser Foundation, que muitos conhecem também, em função do movimento, todo dia, HMOs, das operadoras de saúde, e que é o padrão de muito do atendimento de saúde feito nos Estados Unidos, tem uma proporção grande de participação de mercado, principalmente em regiões específicas. Depois, à esquerda, nós temos a receita, o faturamento, e United Healthcare, o principal player. Então, isso nos dá uma ideia dos principais prestadores de serviço nos Estados Unidos, as seguradoras, Eles oferecem serviços de vários graus, e nós vamos apresentar isso num próximo slide. Com que se gasta, assim como no Brasil, a maioria da categoria de despesa é no atendimento hospitalar. Mais de $1.000 por pessoa, seguido por atendimento
clínicos e médicos, não nos surpreende, obviamente. Agora, o que tem crescido muito também são as instalações para a situação de aposentadoria, de idosos ou atendimentos pessoais. E o home care também. Assim como no Brasil, a telemedicina também tem se expandido muito, porque é importante principalmente para essa população mais idosa. Como é que é o fluxo de financiamento? Nós temos a administração dos veteranos como administração direta, depois nós temos as seguradoras privadas, Medicaid, Medicare, e depois as despesas privadas individuais. Então, militar público e os demais privados, com exceção, obviamente, de Medicare e Medicaid. E aqui nós vemos tudo isso fluindo para o prestador de serviço, que é privado. Quais são os tipos mais comuns de seguro? E isso é diferente nos Estados Unidos. Nós temos aquele seguro do tipo de indenização, com reembolso por um sinistro. É um sistema fee-for-service. Os planos que, no Brasil, a Sul América, ou a Bradesco Saúde, por exemplo, que são de um tipo específico de seguradora. Então, nós temos depois as organizações de prestadores preferidos, né? Então, é quase uma escolha livre de provedor e se dá um desconto. E o Copay também oferece isso. Depois, há os sistemas fechados, como, por exemplo, os sistemas verticalizados no Brasil, com as organizações de saúde que limitam o acesso às suas redes. E a diferença para os beneficiários são exatamente os prêmios, o valor pago, não é? As franquias, os pagamentos compartilhados, o co-seguro e qual é o tipo do esquema de encaminhamento para o especialista e uma escolha de rede credenciada. Alguns podem ser usados, outros não. Então, é isso que nós temos, é comum e faz parte do sistema. Cada um deles tem a sua característica. Aqui nós vemos um slide extremamente interessante do que acontece nos Estados Unidos. Em 88, 73% era como Sul América e Bradesco, um seguro de saúde. Hoje é só 1% do total. E isso já existe desde 2009. Então, este mercado diminuiu muito nos Estados Unidos. E o que cresceu são as HMOs, as operadoras, né, mais verticalizadas. Isso tem a ver com as restrições e muitas vezes que levaram à judicialização, e nós temos aqui as organizações hoje que já existem há algum tempo, são muito populares e elas têm a sua importância. Então, o crescimento que nós observamos é mais nesses planos com um valor menor de premium e com mais deduções. Eles têm, então, a necessidade de fazer um copagamento, um pagamento bastante grande, antes mesmo de funcionar. E isso realmente causa uma cobertura de saúde muito difícil. Eles são mais baratos, claro, mas é inevitável que nós caminhemos para um atendimento de baixíssima qualidade. Essa é a direção que o mercado tem seguido, tem a ver com o aumento do custo do fee-for-service e dos planos tradicionais, e assim nós conseguimos obter serviços mais baratos com prestadores específicos dentro deste modelo de PPO. É importante entender esta variação do mercado e toda a mudança de seguros nos Estados Unidos. E eu acho que nos diz muito sobre a duração e as características da saúde nos Estados Unidos. Aqui, como nós podemos ver, quais são os pontos-chave? Eu sei que eu tenho que falar sobre financiamento e prestação de serviço e há áreas muito diferentes daquelas que temos no Brasil. À esquerda, nós temos a regulação das empresas prestadoras. Todos os prestadores são licenciados, eles têm autorização, mesmo fisioterapeuta, todos os
profissionais da saúde têm a sua licença para trabalhar. Todos os hospitais têm acreditação da Joint Commission. Quem não tem Joint Commission não pode ter o reembolso pelo Medicare e pelo Medicaid, então não pode atender os pacientes. 99% das instituições têm a sua Joint Commission, mas não há acreditação para os hospitais de reabilitação, que têm diminuído muito a sua atuação, exatamente em função do atendimento pós-hospitalar que é necessário. Uma segunda área importante é a proporção de enfermeiros para médicos. Nos Estados Unidos, nós temos 891 mil médicos ativos e temos 3,4 milhões de enfermeiros ativos. Nós temos uma falta de enfermeiros nos Estados Unidos, porque os enfermeiros fazem coisas que são feitas pelos médicos no Brasil. Eles são muito independentes, nós temos uma ampla gama de diferentes categorias profissionais de enfermagem, né? Então, de um nível mais alto, em que eles podem fazer várias atividades semelhantes aos médicos. Então, essas são duas áreas em que nós vemos uma grande diferença entre os Estados Unidos, o Brasil e também diferença com a Europa. Uma das coisas observadas aqui é que os Estados Unidos, eles adoram dados, né? E isso tem benefícios, evidentemente. É a razão pelas quais nós desenvolvemos o DRG, o DRG. Então, dados e incentivos para a redução de serviços desnecessários. Mas uma das coisas que nós observamos é que os dados integrados, o financiamento, a análise, os relatórios, regulamentação, entrega dos serviços e o prontuário médio eletrônico, é que nós acabamos tendo uma grande integração, e onde não há uma integração, há um problema de gestão, porque é um componente importantíssimo. Com o aumento da complexidade da saúde, com o aumento de custo, esses dados e esse componente de gestão é extremamente importante. E um grande desafio é essa interoperabilidade para que os sistemas possam se comunicar. Uma outra coisa bastante importante também é que houve no Obamacare uma determinação de ter o prontuário médico eletrônico. Todos seguiram, mas não fizeram bem feito. E perdeu o objetivo, né, de ter o prontuário médico eletrônico, porque não estão integrados nos diferentes níveis de atendimento. Isso foi feito de uma forma muito ruim. Os dados se tornaram essenciais. O Medicare e o Medicaid, tudo é baseado em dados, em análises, em relatórios que passam por todo um processo e todo o orçamento é baseado nisso. Mas esses dados precisam ser precisos e confiáveis. O Medicare usa o DRG e eles começaram o DRG na mesma época que o Brasil começou a usar o sistema IH, mas seguiram direções diferentes. Nos Estados Unidos usamos mais dados e criamos um sistema com bases nisso, mas no Brasil o sistema não é tão robusto como poderia. Quais são as tendências em pagamento? Como nós podemos mudar o valor? Olha, eu acho que esse é um mantra no Brasil e também nos Estados Unidos. Como fazer essa troca de dinheiro para valor? Quais são os catalisadores para os novos modelos de pagamento? Se nós aumentamos o custo da saúde, e nós vemos aqui os dados com um aumento histórico nos gastos totais da saúde, e qual é a projeção? A projeção é um pouco menos marcada do que em outras curvas, exatamente em função dos resultados. Além disso, nós temos estudos de desperdício, inclusive fraude, abuso, tratamento de baixa qualidade, falha de entrega de serviços, falhas de precificação e complexidade administrativa. Então, a ineficiência foi observada como sendo um valor extremamente alto e é o grande catalisador. Um terceiro catalisador é a baixa qualidade. No estudo em 2003, foi feito um estudo nos serviços de saúde em 30 patologias específicas e só 54% recebiam o cuidado recomendado por painéis de especialistas. E isso acabou levando a um trabalho que foi realizado por um grupo que mostrou ao público e ao governo que a qualidade do atendimento era muito baixo e não era aceitável. Então,
Como é que nós pagamos? Essa é uma questão importante. E dos aspectos sobre o atendimento ou a saúde baseada em valor é que nós temos que focar no reembolso no valor e não no reembolso com base em serviço na entrada, não é? E essa é uma parte que é extremamente importante. Além disso, nós temos que ter informações sobre resultados e desfechos e nós temos que fazer um compartilhamento de risco com o prestador de serviço. E essa é a direção que temos seguido nos Estados Unidos. No próximo slide. Os pagamentos baseados em valor têm a ver com incentivar a qualidade, satisfação dos clientes, o controle dos custos e o compartilhamento dos riscos. Essencialmente, há 3 partes essenciais nesse pagamento baseado em valor: definir o que vai ser medido, medir os desfechos e pagar pelos resultados. Quando pagamos pelo resultado, o compartilhamento de risco é que nós temos prestador compartilhando os riscos. Então, ele não faz um atendimento de baixa qualidade. O risco é que eles não vão ser pagos adequadamente se não conseguirem oferecer um serviço de qualidade. Então, esse é um modelo muito diferente. Eu sei que tem sido amplamente discutido no Brasil, mas é uma parte muito importante que desenvolve hoje esse conceito básico do pagamento baseado em valor. Quais são os tipos de alternativo, de mecanismos alternativos que nós temos? Falei já um pouco dos DRGs, nós temos o pagamento por performance, isso tem nos Estados Unidos, é feito no nível institucional, não no nível individual, porque não funciona. Os pagamentos por bundles, que é a prática padrão, para ortopedia, por exemplo, e alguns tratamentos oncológicos, e também para a maternidade. A captação com a responsabilidade, com o accountability, e há uma diferença quando o dinheiro é só oferecido, todo mundo torce para dar certo, mas com a responsabilização, com o accountability, nós sabemos quem são os pacientes sendo tratados e quais são os desfechos. E, finalmente, um orçamento global com responsabilização, que são o que as HMOs usam. Os pagadores nos Estados Unidos abraçaram essa mudança em direção a modelos alternativos. Então, fee-for-service representa só 39% dos pagamentos, ao passo que os pagamentos alternativos representam 61%. Há 3 anos, certamente essa não seria essa divisão. Então, quais são os tipos de pagamento alternativos que nós temos sendo usados? Fee-for-service no Medicaid, mas também agora nós vemos cada vez mais um contrato externo com uma ONG. É como se fosse o sistema das OS em São Paulo, só que envolve o atendimento específico dos pacientes. E aí nós temos compartilhamento de economia. Então, o médico, o sistema de saúde que reduz o custo, compartilha essa economia que é obtida. E, além disso, nós temos os pagamentos por bundle, que são menos comuns no Medicaid, mas mais comuns no Medicare e no setor privado. O fee-for-service ainda é bastante importante no setor privado e no Medicaid, mas tem diminuído bastante no Medicare. E isso é muito importante porque mostra que essa economia compartilhada está crescendo, todo o risco, também esse compartilhamento de risco tem crescido e diferentes partes do sistema estão se adaptando muito melhor a todo esse cenário. E é relevante que o Medicare esteja determinando o desejo de ter esses ajustes de mais curto prazo. Uma coisa que eu não mencionei ainda, e que é muito diferente que nós temos no Brasil, é que aqueles que pagam mais rápido é o governo federal e estadual. Eles são os primeiros os que fazem o pagamento mais rápido, e muitos hospitais se baseiam só no Medicaid e no Medicare porque recebem muito rápido. E esse é um grande contraste, sem dúvida, com a maioria dos países da América Latina que eu conheço. Então, a maior parte de pagamentos alternativos são baseados em fee-for-service e os prestadores têm uma resistência em assumir esse risco financeiro. Nós temos o compartilhamento do total e muito desse compartilhamento envolve riscos e itens
em que há boas notícias e também dinheiro a ser compartilhado e o risco, e está sendo cada vez menos compartilhado ao longo do processo, e também a questão de multas ali no processo. Então, esses são os sistemas de pagamento que demandam tempo para ajuste. E nós temos algumas configurações mais complexas e costumávamos a fazer as coisas de uma forma bem específica, e o controle, a gestão é muito importante. Precisamos disso para poder gerenciar todo esse sistema de pagamentos. Próximo slide. Então, 91% dos pagadores acreditam no mecanismo de pagamento alternativo, que tem o interesse de avançar no futuro. No governo americano, nós temos os modelos testados pelo CMS, que tem já suas métricas e exigências alinhadas, e alguns dizem que itens têm que ser cobertos, e essa é a principal contribuição nessa área. Próximo slide. Quais são as conclusões e implicações para o Brasil? Próximo slide. O que é diferente em relação aos Estados Unidos são os dados, o uso de dados, a variedade de financiamentos e pagamentos, que é diferente no Brasil, regulamentação, os sistemas e funções do setor público e privado, que tem uma maior coerência. Nós temos a regulamentação de pagamento, que também é bem complexa. Nós temos os negociamentos de pagamento, prazos para esses pagamentos e também o momento adequado para o pagamento. Esses são itens muito importantes. E também nos Estados Unidos há um custo maior e os enfermeiros são pagos com um salário maior aqui. E quais são as implicações para o Brasil? As semelhanças em relação aos Estados Unidos, a fragmentação nos níveis de atenção é importante, variabilidade também, custos elevados, desafios de qualidade. Nós temos a entrega de financiamento alternativo, que são modelos em rápida expansão, e nós temos também os protocolos eletrônicos e TI, que ainda são fragmentados e têm aspectos pendentes. É fragmentado nos Estados Unidos, mas é algo que o Brasil pode se beneficiar com essa lição de aprendizagem. E o que eu vejo como os desafios para o Brasil no sistema de assistência à saúde? Eu falei em relação aos Estados Unidos, e um item é a ANS é o único agente regulatório para os planos, não é só para as prestadoras. Globalmente, nós temos as metas de regulamentação, lucros, em vez de preços, desfechos e eventos adversos. Nós temos uma falta de acreditação, requisitos de qualidade, padrões de entrega, etc. Há uma tendência a controle de preços, em vez de controle de lucros. Nós queremos incentivo de lucros para poder ter uma taxação nessa área. É uma área de discussão. Nós temos a questão de certificação e acreditação dos hospitais. Os requisitos de qualidade são muito poucos. Os protocolos não são todos padronizados. Nós temos também um setor público que trabalha com administração direta, e nós temos os dados em setor público e privado, que obviamente há exceções, mas nós temos o Sírio-Libanês e outros grandes hospitais que não são hospitais que fazem um esforço para isso, mas são exceções, não são a regra em geral. E eu acho que há uma total inadequação de enfermeiros, e nós temos, então, uma necessidade de expansão nessa área. Os enfermeiros são muito importantes. Nós temos serviços públicos e privados, o seu subsídio, não é, que tem funções paralelas. E nos Estados Unidos, nós temos um bom desempenho no setor privado. No setor privado, eles são confiáveis, quando pagam, pagam bem, e nós já mostramos isso.
e eles não são confiáveis em termos de cuidado privado no setor público. E também nós falamos da falta de consistência na gestão e responsabilidade no setor público. E há muito potencial aqui no Brasil. O Brasil é muito dinâmico e, obviamente, esses itens podem ser trabalhados e eu acredito que depois que decidirem fazer alguma coisa, de fato, ninguém pode parar o Brasil. Agradeço a todos, foi um privilégio dar essa palestra e agora estou aberta a discussões. Muito obrigado a todos. Ótimo. Nós vamos passar agora para uma parte muito importante, que são os comentários, as observações de dois experts que conhecem profundamente o sistema brasileiro e que tiveram a oportunidade, logicamente, embora já conhecessem, de aprofundar uma visão a respeito do sistema americano. Acho que era difícil optar quem fosse o primeiro. Então, um começa com chave de outro e o outro fecha com chave de ouro. Como quem está do meu lado esquerdo, no meu coração está primeiro o Gonzalo Vicino. André, você fica para segundo. Gonzalo, por favor, seus comentários. Muito bem. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui nesse evento com a Maureen, o Médici e o professor Cláudio Rotenberg. Eu acho que o sistema eleitoral americano é mais simples do que o sistema de saúde, né? Nós temos falado muito do sistema eleitoral, mas o sistema de saúde é pior, mais complicado, né? Eu, quando vou dar aula sobre o sistema de saúde, sistemas de saúde, eu sempre falo, olha, nós vamos falar de sistema de saúde e vamos falar de um não sistema. O não sistema é o americano, né? Ele tem um pouco de tudo e não cobre direito nada, né? É óbvio que tem coisas muito importantes nos Estados Unidos e que nós temos muito que aprender lá. Tem a armadilha do custo, né? Um sistema de saúde extremamente caro, né? O PIB dos Estados Unidos hoje situa-se em torno de 20 trilhões de dólares. 18% disso é gasto na saúde. É um gasto impensável para o Canadá, que está ali do lado, né? Quer dizer, tem um sistema de saúde com melhores resultados que o sistema de saúde americano. Mas todo mundo tem o que aprender com o sistema de saúde americano, particularmente em algumas áreas em que a Maureen deixou muito claro isso. Na produção e uso de dados, o sistema de saúde americano é um exemplo a ser olhado de perto. E nós precisamos de muitos dados e nós não estamos produzindo esses dados no Brasil. O problema que eles têm lá de interoperabilidade entre sistemas informatizados é um problema mundial. Nós não conseguimos enfrentar de maneira adequada a construção de barramentos que permitam uma adequada interoperabilidade entre sistemas que deveriam conversar com segurança para os dados do paciente. O advento do blockchain talvez tenha algumas respostas no futuro próximo para que nós possamos ter uma maior interoperabilidade, garantindo a segurança e a privacidade dos dados para os pacientes. Experiência importante que os Estados Unidos estão fazendo e que merece toda a nossa atenção é a saída do fee-for-service, né? Então, eles têm uma experiência muito grande de trabalhar com os DRGs. Os DRGs, como a Maureen falou, têm uma certa semelhança com o pagamento por procedimento, só que nós enterramos o pagamento por procedimentos no Brasil com a espiral inflacionária, né? Então, na verdade, hoje, esse tema nós temos que zerar, né? O sistema de pagamento por procedimento é um sistema inteligente, só que ele foi totalmente destravado, desatualizado por causa das políticas inflacionárias. E hoje não existe isso. Eu não acredito que isso possa ser utilizado no próximo passo que nós temos que dar. Sair do fee-for-service. E no setor público, o caminho é captação e o orçamento global. Não tem muita saída para o setor público no Brasil, na minha opinião. E
através da construção de parcerias, porque a administração pública produz uma ineficiência fantástica. Então, nós vamos ter que buscar o aumento da eficiência, e a busca do aumento da eficiência já tem alguns indicadores, né? Quer dizer, trabalhar com as PPPs, o Hospital do Subúrbio na Bahia, que teve a consultoria do Banco Mundial, é uma solução muito interessante, e é uma solução que enfrenta essa questão do pagamento com o quê? Dados. Basicamente, o que foi construído é um belíssimo sistema de acompanhamento dos dados produzidos pelo Hospital do Subúrbio. Essa é a resposta. Temos que olhar para o Hospital do Subúrbio, né? Sair desse mimimi de que é privatização, é não sei o quê. Vamos de Deng Xiaoping. Queremos gatos que caçem ratos. Ponto. Essa questão da acreditação e da qualidade é algo com que nós já estamos aprendendo. Só que nós temos aqui no Brasil alguma coisa entre 6 mil e 7 mil hospitais, a gente não sabe mais ou menos quanto é, mas somente 300 ou 350 hospitais são acreditados. Isso é uma gota d'água no oceano. A acreditação é fundamental, né? Sem acreditação, infelizmente, não dá para oferecer segurança na assistência. Então, nós estamos matando os nossos pacientes porque não temos segurança nos nossos hospitais. E a questão da inovação e de estar na crista da onda, que é uma questão importante também que os americanos têm. Nós tentamos seguir atrás, mas vamos muito atrás, né? Então, hoje ainda no SUS nós não incorporamos a videocirurgia. Que dirá da cirurgia robótica, né? Então, temos muito que andar, muito que trabalhar. Meus 10 minutos acabaram. Eu vou aguardar os comentários sábios do meu amigo André. André Médici, por favor. Bom, depois da excelente exposição da Maureen e dos excelentes comentários do Gonçalo também, eu fico sem muitas palavras para o que dizer, né? Então, eu vou tentar, basicamente, sintetizar alguns pontos que eu acho que são interessantes no que diz respeito a dois aspectos da realidade recente, que primeiro a questão da cobertura. Eu acho que foi muito interessante o movimento de aumento da cobertura de seguros de saúde que teve na época do Plano Obama, embora a Amorim, com toda a propriedade, falou que isso realmente é uma questão que tem que pensar do ponto de vista da qualidade. Você está cobrindo mais pessoas nos Estados Unidos, mas a qualidade dos planos realmente ela deixa um pouco a desejar. Então, essa é uma questão que teria que ser pensada também. Mas a cobertura foi muito importante. E a segunda questão que eu queria colocar é um pouco a questão das formas como os Estados Unidos têm enfrentado recentemente também a questão da pandemia, porque eu acho que existem outros aspectos da saúde, do sistema, que deveriam, de alguma forma, ser incorporados nessa questão. Então, no que diz respeito à primeira questão, quer dizer, o que a gente pode dizer, quando a gente compara os dados entre 2000 e 2009 de cobertura de planos de saúde, esses são dados do Bureau of Census, né? As pessoas sem seguro-saúde aumentaram entre 2000 e 2009 de 13% para 17% nos Estados Unidos. Houve um aumento brutal, né? Nesse mesmo momento, os gastos de saúde dos Estados Unidos aumentaram de 13% para 17%. Então, você teve um duplo movimento no início desse século, uma redução da cobertura de plano de seguro e um aumento enorme do gasto. Ou seja, o sistema estava criando realmente um espectro de ineficiência muito grande. O Obama, e isso eu gostaria de falar com toda a sinceridade, que ele se comprometeu com a questão de ter uma cobertura universal nos Estados Unidos, e para tal ele aumentou o asseguramento através do que a gente chama de Affordable Care Act, do ACA, que foi aprovado em 2010, criando, nesse caso, a obrigatoriedade em ter um seguro-saúde através da empresa, do indivíduo, que através de subsídios fiscais, quer dizer, aquilo que a Maureen colocou. Uma parte desses recursos passaram a ser basicamente destinados a planos que eram subsidiados.
Do ponto de vista da eficiência, né, o Obama se comprometeu, de alguma forma, a aumentar a eficiência do sistema através da ideia de Integrated Healthcare. Então, aquelas chamadas Accountable Care Organizations, né, ACOs, que foi um modelo que cresceu muito. A Maureen escreveu um artigo, deu uma entrevista fantástica para o blog Monitor de Saúde, a esse respeito, que eu acho que todo mundo devia ler, é uma referência essa entrevista que a Maureen deu no meu blog, eu gostaria muito que vocês lessem, mostra claramente como é que esse processo foi um processo muito interessante, né, do Integrated Healthcare, e essa é uma questão importante para o Brasil. Então, entre 2009 e 2016, a porcentagem de pessoas sem seguro-saúde se reduziu, vejam bem, de 16,7% para 8,6%. E o gasto com saúde aumentou somente de 17,3% para 18%. Então, você teve um gasto de saúde que foi praticamente flat, não, ele não aumentou, e a cobertura dobrou. Né, do ponto de vista, a cobertura não é que a cobertura dobrou, de pessoas sem seguro-saúde se reduziu pela metade. Então, foi um movimento muito interessante que aconteceu nesse momento. Eu diria que o governo Trump ele tentou desmontar o plano Obama, embora não tenha conseguido, a Suprema Corte não deixou de alguma forma, mas, de todos os modos, dentro da administração do governo Trump, o número de pessoas sem cobertura de saúde voltou a aumentar de 0,6% em 2016 para 9,2% em 2019, que são os últimos dados. Em fevereiro e março desse ano, 2020, cerca de 5,4 milhões de pessoas já perderam seu seguro-saúde em função da questão da pandemia. Então, a gente sabe que isso é um problema conjuntural, mas é uma questão que tem muito a ver com a forma pela qual você não pode descontinuar determinados tipos de política que estão, de alguma forma, dando resultado, né? A ideia é que, com a eleição de Joe Biden, se volta à discussão, a proposta de modificar os planos de seguro, que é a questão que a Maureen colocou, e, basicamente, as propostas que o Biden tem colocado são propostas polêmicas, têm que ser discutidas, mas uma delas foi recuperar uma questão que tinha sido tirada do plano Obama, inicialmente, que é a Public Option. Não? Que a Public Option é um seguro, né, que vai sendo com prêmios que são decrescentes de acordo com o nível de renda das famílias. Então, famílias com nível mais baixo vão pagar muito pouco e vão ter um subsídio maior. Essa seria uma das questões. As pessoas, por exemplo, que ganham, né, menos de 138% do nível de pobreza vão ser automaticamente matriculadas, segundo Biden, em determinados programas ou instituições, né, através de Seguridade Social, escolas públicas, qualquer instituição pública poderá fazer para ter acesso a esse plano. E, com isso, ele espera recuperar um pouco a cobertura dessas pessoas. O Biden também propõe mudanças no ACA, né, eliminando o limite de 400% de renda, que é a elegibilidade do subsídio fiscal, que anteriormente desqualificava algumas pessoas de classe média ou famílias que tinham um determinado nível de renda. Isso era muito ruim para pessoas de nível mais elevado em determinados estados, né, de receber assistência para a sua cobertura de seguro-saúde. Ele vai reduzir também o limite de custo da cobertura de saúde, que hoje está em torno de 9,86% da renda para receber subsídio, até um teto de 8,5%. São propostas, são questões que vão ser discutidas. Mas é interessante a gente ver essa primeira leva de propostas que o Joe Biden está falando, porque são coisas que são interessantes, né? Outra medida que está sendo proposta pelo Joe Biden é proibir os prestadores de taxas de fora da rede, distinção de que os pacientes não têm controle que tipo de serviço eles vão utilizar. Por exemplo, se você está numa situação de emergência, você vai utilizar o primeiro porque você vai ter. E, nesse caso, hoje em dia, se esse provedor está fora da rede, os planos podem dar mais. Então, essa é uma questão também que ele pretende eliminar, porque vai fazer com que o custo do seguro fique um pouco baixo. O Joe Biden também pretende investir muito nas áreas de medicamentos prescritos, cujos preços são muito elevados nos Estados Unidos, né? Então, isso inclui, pelo menos, 3 medidas, né? A redução de lançamento de medicamentos que não enfrentam concorrência. Hoje em dia, a gente tem esses medicamentos biológicos, biotecnológicos, que todos eles saem praticamente com monopólio. Então, isso daí faz com que o preço seja qualquer um. Ele vai tentar fazer com que esses preços sejam mais moderados. A redução dos preços de marcas de biotecnologia
tecnologias e medicamentos genéricos, que têm preços abusivos em relação à inflação, e a permissão dos consumidores em comprar também medicamentos em outros países, porque hoje em dia existe um mercado muito fechado dentro dos Estados Unidos para a compra de medicamentos, e também eliminar os incentivos fiscais para os gastos com propaganda de farmacêutico para o fornecimento de medicamentos genéricos de qualidade. Essa é uma outra questão que está dentro da proposta dele, né? Enfim, essa é a proposta que eu acho que é mais polêmica, né? Porque a esperança de vida está aumentando. O Biden quer reduzir a idade de elegibilidade do Medicare de 65 para 60 anos, o que ampliaria o acesso de cerca de 20 milhões de americanos que trabalham e se aposentam mais cedo. Mas eu não creio que seja uma questão fácil de fazer, porque se a esperança de vida está aumentando, é provável que esse processo seja até mais difícil de ser incluído. Bom, então essas são questões que eu acho que a gente tem que ver. Quer dizer, nesse momento, a gente está vivendo uma mudança da estrutura norte-americana e provavelmente muitas propostas vão voltar no sentido de consolidar algumas que o ACA começou a fazer na época do Obama, eliminando algumas usando uma palavra em espanhol, das trampas que o Trump fez na área do Medicare, dos planos de saúde. Então, essa é uma das questões que estão sendo colocadas. A outra questão que eu queria colocar, e essa é bem rápida, né, é que o governo americano fez um grande apoio financeiro à questão do Covid. Ele teve 3,1 trilhões de dólares para enfrentar a pandemia. Isso realmente vai fazer com que o déficit público nos Estados Unidos de 2020 aumente a 14,4% do PIB, que é uma parcela gigantesca para os Estados Unidos, né? E muitos têm acusado também o governo de falta de transparência em como esses recursos têm sido utilizados, né? Mas o grande problema para mim da falta de transparência no uso dos recursos está ligado à falta de comunicação efetiva entre o governo e a população, que tem criado riscos crescentes de contágio, transmissão, uma série de coisas, né? A resposta da administração da pandemia levou a um número de mortes que é considerado, de alguma forma, exagerado, né? Poderiam, segundo os estudos que foram feitos por algumas agências, né, ter sido evitado 130 mil das quase 250 mil mortes que você já teve dentro do caso do Covid. Houve problemas, né, no início, de insuficiência de testes, de mandatos, de orientação de uso de máscaras, uma resposta global atrasada e também uma zombaria de práticas básicas de saúde pública que o governo não levou a sério, especificamente, enquanto estavam sendo implementadas. Esse estudo foi feito, basicamente, pela Columbia University, então, onde eles analisaram umas questões que têm riscos reais que poderiam ter sido feitas, né? Houve falhas em assegurar estoques estratégicos para atender necessidades imediatas de equipamentos médicos e suprimentos, e faltaram recursos para incentivos financeiros para que a população pudesse ser testada, buscar tratamentos disponíveis e conscientizar da necessidade de auto-quarentena, que é uma coisa que cada vez essa segunda onda mostra isso. A população não está conscientizada, existe uma grande divisão na população em relação a essa quarentena. Também tem trazido uma questão que é desproporcional. Quer dizer, eu tenho feito agora algumas análises dos hospitais da ANAP no Brasil e eu fiquei muito impressionado em como os hospitais da ANAP estão se recuperando rapidamente, de alguma forma, da convivência com a questão do Covid. Eles conseguiram fazer transformações muito rápidas. Mas a Associação Nacional Norte-Americana, né, estima que os hospitais vão perder cerca de 323 bilhões de receita em 2020, que é 29% das receitas que eles tiveram em 2019. E, basicamente, né, no primeiro semestre do ano, os estabelecimentos de saúde tiveram um declínio médio de quase 20% do volume de internações, que é uma coisa que, como são pacientes crônicos, fica colocada não só na sobremortalidade, mas como uma questão para o 2021, e 35% do volume de procedimentos ambulatoriais também. Isso, diferentemente do Brasil também, porque durante o Covid, isso é uma coisa que eu estou acompanhando, os empregos em saúde no Brasil, por incrível que pareça, estão aumentando. Isso os dados não são dados do SNAP, mas são dados basicamente do Ministério da Saúde. Nos Estados Unidos, houve uma perda de 1,4 milhões de empregos na saúde. E isso daí é uma coisa que a própria Maureen já colocou, muitos deles em áreas onde já existe escassez, como o caso específico dos profissionais de enfermagem. Então,
essas são questões que basicamente teriam que ser repensadas também, porque a forma pela qual esse impacto do Covid foi feito na economia foi bastante complicado. É interessante ver, por exemplo, que os Estados Unidos foi considerado em 2019, por uma análise que foi feita pela John Hopkins em The Economist, como o país mais preparado para enfrentar uma pandemia dentro das regras do Regulamento Sanitário Internacional. Mas, em junho, uma outra pesquisa que foi feita basicamente pela Forbes, baseada em outra pesquisa, uma resposta americana em 190 países, ela estava na posição 54, ou seja, foi um dos países que respondeu muito mediocremente às específicas sobre a questão da pandemia. Então, são esses temas que eu queria colocar para discussão dentro desse processo também. Não quero, acho que eu já passei dos meus 10 minutos também. Obrigado. Bem, nós não temos muito tempo aqui para poder debater, infelizmente, porque as apresentações e as colocações dos dois comentaristas foram absolutamente brilhantes. Mas eu queria voltar a Maureen, e, logicamente, a ideia é tentar trazer um espelho que possa usar como algo reflexivo no nosso sistema de saúde. E eu vou provocar, então, você, Maureen, e perguntaria, se você tivesse a oportunidade de poder interferir de maneira decisiva no sistema de saúde, com tudo aquilo que você apresentou e conhecendo o sistema de saúde brasileiro como você conhece, qual dos dois sistemas seria mais fácil no sentido de criar realmente uma medicina de valor para a sociedade a ser servida? Olha, como o André disse, os Estados Unidos têm uma série de limitações e o Gonçalo fez a mesmo tipo de referência. Não há sistema perfeito, mas eu acredito que os dois sistemas apresentam pontos de melhoria. E eu vou usar o Brasil, porque pediu, né, que eu falasse nisso. Eu acho que o Brasil pode se beneficiar das regulamentações, incluindo acreditação e dados, porque hoje há uma série de pequenos hospitais e eles não são muito eficientes, né? E há uma tese de doutorado recente de Minas Gerais que mostra o nível de ineficiência dos hospitais. E eu acho que isso é um problema no Brasil. Isso é uma coisa. Uma outra coisa, o sistema público poderia ser muito mais eficiente e ter uma melhor parceria com o setor privado. E eu acho que aí há ganhos no Brasil. Os hospitais da UES em São Paulo funcionam bem. É um dos poucos exemplos de PPP que funcionam muito bem. E é isso que nós temos que fazer. Eu acho que o Brasil deveria fazer mais. Já faz, mas deveria fazer mais ainda. A saúde da família, por exemplo, que agora tem um outro nome, né? Mas esse programa não está integrado. Então, vocês têm programas ótimos, todos separados. Os Estados Unidos têm o mesmo problema. Mas, na verdade, eu conheço mais sobre o sistema brasileiro até para melhorar do que o sistema americano, porque o americano ele é tão rígido em alguns aspectos, porque nós temos regulação, pagadores, prestadores já no seu máximo, não é? E não há muito espaço para ajuste. E a redução de custos hoje quer dizer reduzir salários. E a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Então, eu acho que esse é um dos problemas nos Estados Unidos. Podemos mudar até, mas isso será baseado em decisões legais, jurídicas no Congresso americano. E será mais para cooperar. No Brasil, há mais espaço para flexibilidade, há mais oportunidades para mudar as coisas. O Hospital do Subúrbio é um ótimo exemplo. Fizeram várias coisas certas. E há outros hospitais também no sistema hospitalar. A Hapvida, por exemplo, fez um trabalho interessante, não é? Com beneficiários de baixa renda. Então, são coisas que o Brasil pode organizar, reformatar e usar melhor e mais efetivamente, tendo este tipo de impacto que o Cláudio está trazendo à tona. Essas são as minhas sugestões. Gente, nós temos realmente uma limitação de tempo e com a qualidade dos aqui se apresentaram, fica realmente difícil
porque é extremamente estimulante poder conversar com vocês três. Só posso agradecer. Eu acho que o Brasil tem um desafio enorme, como todos os países têm, pela questão da saúde e até as apresentações, e o André foi muito feliz quando ele falou do número de pessoas que foram incluídas dentro do sistema de saúde americano, fruto do movimento do Obama, né? E quando ele fala sobre a manutenção dos custos e a inclusão de pessoas. Eu acho que aqui é um dado significativo, principalmente para nós brasileiros que entendemos a saúde, não obstante ao interesse mercantil, como sendo um direito social. Acho que o Brasil tem uma estrutura, e a Maureen foi muito feliz a lembrar do programa Saúde da Família, porque isso no fundo, uma extensão, ou algo muito próximo, que pode encontrar uma expressão muito grande naquilo que nós chamamos de atenção primária com coordenação do cuidado, que resolve praticamente 85% dos seus problemas em uma única consulta. Então, esse tipo de imigração, porque eu fiz propositadamente essa pergunta para você, Maureen, é que eu acho que quando a gente se espelha, e na verdade nós todos temos uma profunda admiração do cenário americano no que envolve inovação, no que envolve busca de tecnologia, desenvolvimento, mas no quesito de financiamento, nós sabemos que foi uma cultura que mais estimulou o custo do que propriamente a qualidade. E acho que o Brasil poderia, houvesse boa vontade por parte da sociedade política, no sentido de mais política na saúde e menos, aliás, mais políticas de saúde e menos política na saúde, muito possivelmente lançar mão desses aprendizados por um sistema de saúde melhor. Eu quero muito agradecer você, Maureen, pelo seu tempo, pelo brilhantismo da sua apresentação. Acho que você, de novo, reforça o autoconceito que nós, brasileiros, temos por você. E quero também registrar mais uma vez, como fiz no início, que com intelectualidades como a do Gonzalo Vicina e com o do André Médici, eu só fico me questionando qual é o meu papel nessa mesa, porque realmente são pessoas brilhantes, por quem todos nós, brasileiros interessados pela questão da saúde, temos profunda admiração. E com isso, queria agradecer a presença daqueles que nos assistiram e particularmente a de vocês, com um carinhoso e um afetuoso abraço a vocês. Muito obrigado.